que acompanham a TV Mundo Maior. Estamos começando agora mais um programa Ciência e Espiritualidade e o nosso tema de hoje é o ectoplasma. A medicina hoje já conhece intimamente a célula. Nós já estamos estudando os átomos, o espaço entre os átomos, as partículas subatômicas do núcleo, e nós ainda não conseguimos entender a matéria. Não conseguimos entender muitas causas de doenças, como por exemplo as doenças autoimunes, as doenças reumáticas. Existe uma infinidade de acometimentos patológicos nos seres humanos que não são conhecidos pela medicina. Os tratamentos são genéricos, não são específicos e, obviamente, com resultados muito ruins. Muitas coisas estão dentro desse patamar porque nós ainda não dominamos o conhecimento e a tecnologia do ectoplasma. Depois do corpo físico, que é a primeira etapa de conhecimento, a medicina deve se debruçar sobre o corpo espiritual, sobre o duplo etérico, sobre o perispírito, e já existem alguns indícios de que começamos a pesquisar esse tipo de estrutura. O ectoplasma é algo que já vem sendo estudado há muitos anos, Kruk, Richer e vários outros pesquisadores fizeram experimentos extremamente importantes e que foram abandonados por muitos anos e que agora vêm sendo trazidos de volta à luz do conhecimento humano para que sejam estudados com as novas tecnologias que nós temos à nossa disposição. Nós acreditamos que o conhecimento do ectoplasma é extremamente importante para a explicação de várias doenças que acometem o ser humano hoje. E alguns pesquisadores já levantam hipóteses a esse respeito. O Dr. Luciano é um deles. E nós convidamos esse psiquiatra de Campinas para falar um pouquinho sobre esse assunto, já que ele escreveu um livro a esse respeito, o ectoplasma. Vamos à entrevista. Para conversar conosco sobre ectoplasma e até desmistificar alguns pontos, que as pessoas têm muitas dúvidas a esse tema, convidamos o Dr. Luciano Munari. Ele é médico psiquiatra em Marília, também é escritor do livro O Ectoplasma, Memórias de um médico psiquiatra, Achados de um médico psiquiatra. Bom, Dr. Luciano, gostaria que você me explicasse, colocar isso para o público de casa, o que é o ectoplasma? Bem, ectoplasma é uma substância semimaterial, semi-espiritual, então ela permeia os dois mundos, Então permite uma comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, É uma substância que é produzida por todas as células do organismo, principalmente as células hepáticas, ao que parece, e que algumas pessoas produzem esse ectoplasma em maior quantidade e que permite os fenômenos físicos, os fenômenos de materialização ou de atuação da espiritualidade sobre a matéria física aqui, dessa realidade tridimensional. Certo. Esses achados sobre a da origem hepática são dados observacionais? Bem, houveram algumas observações que, em pacientes que partiram de observações baseadas em critérios da medicina antroposófica e que a gente diagnosticaria, então, uma insuficiência funcional hepática. Essa insuficiência funcional hepática colaboraria a gente observar também dados da alimentação, dados de nutrição da pessoa, altos cuidados, E, em decorrência disso daí, eu acabei percebendo que se houvesse uma nutrição, uma tonificação do fígado, existia uma diminuição da produção de ectoplasma em excesso. Certo. Então, os alimentos, eles podem influir na produção do ectoplasma? Exatamente. Tanto a produção de ectoplasma, ela pode ser de melhor qualidade quanto de pior qualidade, em maior quantidade ou menor quantidade, dependendo da alimentação. Quais seriam os alimentos que propiciariam esse aumento do ectoplasma? Vamos dizer assim, todos os alimentos que são industrializados, eles acabam por levar a uma produção de ectoplasma de menor qualidade e em maior quantidade. E geralmente esse ectoplasma que é produzido, ele acaba por
levar sintomas físicos quando a pessoa tem alguma alteração da parte emocional. Né? Quais seriam esses sintomas? Né? Seriam desde o chamado nó na garganta, ou globos estéreos, globos esofagianos, a visão embaçada, a sensação de angústia no peito, as dores articulares que não tem uma causa física definida, o reumatologista ou o clínico investiga e não consegue achar nada, né? Assim como dores, por exemplo, abdominais incaracterísticas, né? Não se diagnostica, não se consegue achar o que está levando o indivíduo até aquela dor e que muitas vezes leva o indivíduo até o pronto-socorro. Só para acrescentar mais um pouquinho, vale também a gente citar a respeito de dores físicas também, né? Ou falta de ar, ou palpitações, também é muito comum. Existe então um grupo alimentar, como por exemplo carboidratos ou vegetais, que influiriam então nessa predisposição que a pessoa tenha ao acúmulo do ectoplasma? Sim, exatamente. Os carboidratos, né, vamos dizer assim, o ectoplasma ele pode ser de origem mineral, vegetal ou animal. Os carboidratos, principalmente aqueles que passam por um processo de refinamento, né? Ou seja, eles perdem sais minerais, podemos dizer assim que eles são desvitalizados pelo processo de industrialização, eles acabam gerando uma maior produção de ectoplasma. Certo. Bom, você como médico psiquiatra e terapeuta, a sua vivência então em casos que a medicina não explica, a gente pode falar que tem uma ação do ectoplasma aí? Existe uma grande probabilidade que o ectoplasma realmente esteja envolvido, né? Até porque a gente observa que existem não só o sintoma ectoplásmico, né? Aquele sintoma físico mal definido, como existe também todo um perfil de personalidade, um perfil alimentar também associado. E existe também uma característica dessas pessoas que são percepções espirituais. É muito comum. Bem interessante. Dr. Luciano, nós vamos fazer uma breve pausa e nós voltamos logo após o nosso intervalo.